Olá, gente, bom dia a todos, bem-vindos, né, a mais uma semana de aula, ou seja, de aulas, né? Tem uma modificaçãozinha no nosso horário, certo? Que é para a gente poder cumprir a programação dos assuntos dos nossos livros, para não ficarem pendentes para o fechamento do ano. Então a gente vai dar uma acelerada, tá certo? Nesse processo final para poder estar aí concluindo os assuntos, tá certo? Então hoje nós vamos começar com a nossa aula de História, tá? O nosso conteúdo vai ser o ciclo do ouro e depois as revoltas, tá? A tia vai dar os dois assuntos porque, queira ou não, todos esses assuntos são sequências e vai também nos ajudar a concluir o nosso livro aí com mais rapidez, tá certo? Então eu vou começar lendo e à medida que eu for lendo eu vou explicando para vocês cada uma das partes mais importantes. Então aqui, o ciclo do ouro. Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos, porque o Brasil já não era mais o foco central da produção de açúcar, né? Uma vez que a Holanda procurou esses produtos e começou a importar ele das Antilhas, né? Talvez até porque o preço fosse mais em conta, né? E mais fácil de comercializar. Então Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca por metais preciosos. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região, onde atualmente fica o estado de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal, né? Eles saíram do ciclo do açúcar porque já não obtinham, já não obtinham mais o capital esperado e descobriram o ouro em Minas Gerais, né? Aí, descoberto esse ouro, ele tornou-se a nova fonte de comércio, a nova fonte de riqueza para Portugal. Assim, as primeiras pessoas se instalaram na região sem qualquer estrutura, não tinha nada, apenas o comércio, né, a divulgação boca a boca que trazia pessoas de várias regiões e essas pessoas iam chegando, iam se instalando nesse local de exploração em Minas Gerais e iam cavando a terra, minerando a terra e descobrindo cada dia mais o ouro, né, onde tornou-se uma grande amontoado de pessoas em busca desse novo material, né, de exploração. Não havia moradias, não havia alimentos e nem remédios. Bom, no lugar não havia praticamente nada, né, estrutura para nada. O povo foi praticamente na busca de enriquecer, de achar o ouro, o metal precioso, né, que era o grande auge do momento. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho, mas a maior parte do que ganhava ficava para seus donos. Então eles ganhavam, né, aquele total, aquele dinheiro através de todos esses serviços que eles prestavam, mas a maior parte ainda assim ficava com os donos, né, que eram os senhores, né, os donos dos negros. A exploração do ouro dependia do escravo que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro da água, porque tinha de procurar o ouro nos rios, em suas margens e no leito. Como os maus tratos continuavam, os escravos frequentemente ficavam doentes, sendo as doenças mais comuns causadas pelo grande tempo que passava na água explorando o ouro. Por conta de tudo isso, os escravos trabalhavam em média apenas 8 anos, porque morriam de alguma doença. Depois que o ouro dos rios acabou, os escravos passaram a extrair o ouro
das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Então, a princípio, esse ouro ele era extraído do leito das encostas do rio, né? Tanto estava nas margens como no leito, na parte mais funda, ou mesmo nas encostas dos rios. Então, quando essa febre, essa ganância do ouro, ela começou a reduzir, né? Eles passaram a extrair essa riqueza dos morros, eles foram para a parte sólida, né? E nas galerias subterrâneas, foi aí que surgiram as minas, né? As minas terrestres, onde eles cavavam as paredes e daí extraíam o ouro. Nessa época, o escravo podia comprar sua alforria, né? Então, aquele escravo que já possuía um capital a mais, que tinha juntado na exploração do ouro, conseguia comprar a sua alforria, que era dada pelo seu próprio dono, que era o senhor de engenho, né? O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos, né? Então, sabia-se que os donos dos escravos ganhavam muito, então, quanto mais ele ganhava, mais o governo português aumentava a taxa de impostos, né? Então, agora a gente vai passar aqui para as revoltas, né? Vamos ver por que aconteceram essas revoltas e aonde ocorreu cada uma dessas revoltas. É uma parte muito importante da nossa história, isso aqui. As revoltas, está na página 126, tá, gente? Vão acompanhando. No período da exploração das minas de ouro, preste atenção, ocorreram muitas revoltas. Então, não foi somente o pessoal chegar lá, explorar as minas, descobrir o ouro, fazer comércio, ganhar dinheiro, não. Dentro disso aí, houve essas revoltas, que era como se fossem pequenas guerras provocadas por determinados grupos de pessoas, às vezes da mesma região ou de outros estados, que é o que vamos ver agora. Essas revoltas marcaram a história, umas pela violência e outras pela formação dos ideais de independência, que aconteceria alguns anos mais tarde. Então, aqui a gente tem a nossa primeira revolta, que é a revolta de Beckman, que ocorreu no Maranhão no ano de 1684. Vamos ver o que foi que houve nessa revolta. O motivo, né? Teve como motivo o descontentamento dos colonos com a exploração comercial. A Companhia do Comércio do Maranhão comprava os produtos da região a baixo preço, revendia-os a Portugal e vendia os produtos que vinham desse país por um preço alto. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Manuel Beckman, fazendeiro muito rico e respeitado na região, foi o líder dessa revolta que traz o seu nome. Os colonos acabaram com a companhia, porém o governo português sufocou a revolta e prendeu os principais líderes. Beckman foi condenado à forca. Então, aqueles que eram condenados à forca, né, era porque eram considerados traidores da coroa, não é isso? Como a gente já viu em vários assuntos, né, e até mesmo em novelas, em filmes que a televisão nos mostra, né, nos retrata. Então, aqui a gente agora vai para a segunda revolta, que foi a Guerra dos Emboabas, né? A primeira foi uma revolta, né? E a segunda realmente foi uma guerra, né? Na primeira teve o descontentamento, né, dos colonos por causa da exploração comercial. O comércio era feito de forma não agradável. O pessoal possuía riqueza aqui, poderia produzir tudo dentro da própria terra e não produzia. O que é que eles faziam? Pegavam essa riqueza, mandava para Portugal, Portugal produzia os produtos, o pessoal daqui comprava e revendia aos comerciantes, aos compradores, né? Ao público em geral, com preços altíssimos. Quer dizer, estava se tornando uma coisa insuportável. Por que mandar para fora um produto que é nosso e comprá-lo a alto preço? Se aqui mesmo na terra a gente, né, no caso eles lá poderiam produzir o que necessitavam, né? Então a revolta se deu em torno desse fato.
Então agora a gente vai para a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais no ano de 1708. Aconteceu em Minas Gerais de 1708 a 1709, então durou praticamente um ano. Entre os paulistas e os emboabas, forasteiros, gente que vem de fora. Os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais e achavam que as minas deveriam pertencer só a eles. Entretanto, muitos colonos de regiões diversas do litoral dirigiram-se para o local assim que souberam da descoberta das minas de ouro. Com isso, foram formados dois grupos inimigos que entraram em violentos combates: o dos paulistas, chefiado por Manuel Borba Gato, e o dos emboabas, chefiado por Manuel Nunes Viana. Os emboabas prepararam uma emboscada para os paulistas e muitos morreram. Os paulistas tiveram então que dividir a exploração das minas com os habitantes da região. Dessa forma, muitos paulistas saíram à procura de ouro em outras regiões da colônia, né? Então, essa guerra foi em virtude, né, também do ouro, né, entre os paulistas e os emboabas, né? A Guerra dos Mascates, que ocorreu em Pernambuco, outra guerra também, no ano de 1710. Em Pernambuco, a expulsão dos holandeses e a consequente crise da economia açucareira haviam lançado a aristocracia rural da vila pernambucana de Olinda em dificuldades econômicas, ainda que mantendo seu poder político. Mesmo Recife se tornando o centro econômico de Pernambuco, ele ainda era submetido ao poder da aristocracia olindense. A emancipação do Recife, por conta de seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo aos aristocratas bancados pelos comerciantes recifenses, apelidados de mascate, gerou nos olindenses, dando início à Guerra dos Mascates. O governo português, por meio do governador nomeado Félix José Machado, pôs fim ao conflito, mantendo a independência de Recife e tornando-a no ano de 1711 na capital de Pernambuco, no lugar de Olinda. É isso mesmo, né? Então, o governador, né, Félix Machado, que acabou com essa guerra, a Guerra dos Mascates, né? E manteve a independência de Recife e transformou ela na capital de Pernambuco em vez de ser Olinda, né? Então aí houve o fim devido ao novo governador que foi eleito, dando fim à Guerra dos Mascates, né? Cada um por conta de um fato, de um acontecimento, né? Que parece que naquele tempo o povo só resolvia tudo terminava em guerra, né? Agora a gente vai para outra, a revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu em Minas Gerais no ano de 1720. Essa ocorreu em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, que era justamente a região onde foram descobertas, as primeiras foram formadas, foi descoberto ouro, formadas as primeiras minas, né? O primeiro centro de exploração do ouro. Então lá no começo a gente teve uma revolta, mais duas guerras e agora uma revolta também, ocorrida dentro do próprio estado de Minas Gerais. Em 1720, as autoridades portuguesas proibiram a circulação do ouro em pó em todas as regiões de mineração. O minério só poderia ser negociado depois de fundido, selado e quintado, descontado 1/5 de seu peso para o pagamento de impostos à coroa nas casas de fundição. Então aí o ouro não poderia ser mais negociado, vendido em pó, ele tinha que ser transformado em alguma coisa sólida, né, fundido, e aí ele recebia um selo, né, praticamente o selo de autenticação, né, que aquele ouro realmente ele não era um ouro contrabandeado, né, era um ouro válido para o comércio. Os mineiros, chefiados por Felipe dos Santos, revoltaram-se e exigiram que o governador mandasse fechar as casas de fundição e diminuísse os impostos. Aqui no quadrinho verde a gente tem uma expressão, tá?
A expressão quinto dos infernos, muito comum na cultura popular, surgiu por conta do imposto do quinto pago à coroa. Então era a quinta parte, né? Queira ou não, era uma parte ainda bem alta a ser paga à coroa, né? Pelo pessoal que produziu o ouro, pessoal do estado de Minas Gerais e todos aqueles que se fixaram na terra no início da descoberta e da exploração desse minério. O Conde Assumar, nome de Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, sem condições de enfrentar os revoltosos, negociou algumas propostas, procurando ganhar tempo, mas assim que recebeu os reforços, reprimiu violentamente a revolta, queimando casas e fazendo muitas prisões. Seu principal líder, o português Filipe dos Santos, foi condenado à morte, enforcado e esquartejado. Então, esse daí também foi mais um traidor, né? Como eu já disse, naquele tempo as pessoas que traíam o governo, traíam a coroa ou qualquer um do seu poderio, né? Ele era a pena de morte, era a forca, né? Era a pior forma de morte que existia. E aqui nós vamos ver outra parte muito importante da nossa história, né? Relatada em nossos livros e contado para vocês, para mim, para todos nós, desde que nós somos pequenininhos, né? Nós ouvimos falar sobre a Inconfidência Mineira. Ela também recebe esse nome porque ela ocorreu na região das Minas Gerais, ou seja, no estado de Minas Gerais, no ano de 1789. E essa história ela nos traz um líder, né, muito importante, que lutou pela independência de Minas Gerais, né? Aí vamos ver o que a história diz aqui. Ocorreu em 1789 em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Tanto é que Ouro Preto é uma cidade histórica tombada pelo patrimônio histórico e cultural, não é isso? É uma cidade turística também, né? E tinha como objetivo principal a independência dessa capitania. Então, no tempo, né, aqui ainda era Minas Gerais, ainda era capitania, né? Algumas pessoas achavam que era precioso acabar de uma vez por todas a exploração portuguesa e que seria melhor ter um governo próprio, que não obedecesse às ordens de Portugal. Então aí eles queriam se ver livres de Portugal, queriam se ver independentes, né? Reuniram-se em segredo para elaborar um plano para libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer uma república na capitania. Os inconfidentes eram pessoas ricas e instruídas, mas havia entre eles pessoas que não tinham muitas posses, como Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, né? Tiradentes recebeu esse nome porque sua profissão era dentista. Joaquim Silvério dos Reis, componente do grupo, traiu seus companheiros e denunciou ao governo de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Foi suspensa. E os inconfidentes presos. Tiradentes, chefe do movimento da Inconfidência, né, foi condenado à morte no dia 21 de abril de 1792. Foi enforcado, esquartejado e as partes do seu corpo foram colocadas em postes ao longo do caminho do Rio de Janeiro para as minas em Vila Rica, como exemplo para que não houvessem mais nenhum movimento de revolta contra os portugueses. Então, mais abaixo a gente tem um quadrinho com a bandeira. Libertas quae sera tamen, né? Quer dizer, liberdade ainda que tardia. A atual bandeira de Minas Gerais é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes em latim. Liberdade ainda que tardia. Então foram muitas revoltas, muitos líderes, né? Todos lutando por um objetivo, um ideal, né? E aqui nós tivemos a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que ocorreu na Bahia no ano de 1798. Sendo considerada a mais social das revoluções do período colonial, pela participação de homens livres e pobres, a Conjuração Baiana surgiu da insatisfação dos habitantes
da antiga capital do Brasil, após sua transferência para o Rio de Janeiro em 1763. Aliado à forte tributação exercida pela metrópole, influenciados pela Revolução Americana e Francesa, além da rebelião escrava que havia acontecido na ilha de São Domingos, atual Haiti, começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador que pregavam alguns critérios essenciais à Revolução. Libertar a colônia de Portugal e transformá-la em uma república. Acabar com a escravidão. Melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres. Aumentar o soldo dos soldados. Naquele tempo, o soldado era praticamente visto apenas como um defensor. Não ganhava o suficiente para o seu sustento e também fazia parte da classe mais pobre, né? Os principais líderes da conjuração foram os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus, razão pelo qual a Revolução da Bahia também é conhecida por Revolta dos Alfaiates. Mais uma vez, um traidor contou ao governador a hora, o dia, o local em que iria se realizar a reunião, e a revolta foi descoberta. Muitos revoltosos conseguiram fugir, outros expulsos do país, e 4 foram condenados à morte. As autoridades portuguesas aplicaram penas mais duras nos membros mais pobres do movimento, enquanto penas mais brandas nos membros mais ricos. Os 4 líderes citados acima foram condenados à morte. Então, esses aqui, ó, dos principais líderes, né? O Lucas, o Luiz, né? O alfaiate Manuel Faustino e João de Deus, esses foram presos e condenados à morte, né? Então, aí está o nosso assunto do ciclo do ouro e das revoltas, né? Tudo surgiu por causa do dinheiro, da fortuna, do poder, né? A busca e a ganância por algo ou alguma coisa. E também uma parte muito importante da história, que ele, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, queria libertar, né, Minas Gerais do domínio português, de se tornar independente, não é isso? Então tá aqui o nosso assunto, gente. A seguir eu vou deixar na descrição desse vídeo as páginas de atividade e vamos dar sequência com a nossa próxima aula, tá certo?